Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, hoje vamos iniciar o nosso livro 4 de matemática. Estamos chegando no final, né, gente? No final desse ano. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver, vamos começar com as páginas 8 e 11, de 8 a 11. E a gente vai falar um pouquinho sobre operações com frações, tá? Adição e subtração inicialmente. Então, vamos ver o que o livro está trazendo para a gente. E conforme for, a gente vai tirando as dúvidas, vai esclarecendo e vai vendo aqui no quadro também. Patrícia vai pintar uma cerca formada por 8 tábuas, de mesmo tamanho. De manhã, ela vai pintar 5 tábuas. E à tarde, ela vai pintar mais 2. Que fração de cerca ela pintará nesse dia? De manhã, Patrícia pintará quantas tábuas? De manhã, ela vai pintar 5, né? Então, quantas tábuas nós temos no total? Nós temos 8, então o nosso denominador, 8. Quantas tábuas ela vai pintar de manhã? 5. E à tarde? Ela vai pintar, o denominador permanece o 8, 2. E à tarde pintará 2. Ao todo, ela pintará, quanto de tábua que ela pintará ao todo? As 5 tábuas que ela pintará de manhã correspondem a 5/8 da cerca. E as 2 tábuas que ela pintará à tarde correspondem a 2/8 da cerca. 5/8 mais 2/8, nós vamos ter... Bom, gente, na adição de frações, nós temos que observar sempre se o denominador está igual. Na adição de fração, o denominador ele precisa ser igual. Então, quando o problema traz para mim já denominadores iguais, tranquilo, eu vou repetir o meu denominador e vou somar o meu numerador. 5 mais 2, 7. Então, ela pintará 7/8 da cerca. Ao todo, Patrícia pintará 7/8 de cerca nesse dia. Quanto ainda faltará para Patrícia... quanto ainda faltará pintar? Se Patrícia pintar hoje 7 das 8 tábuas, então sobrará... Se ela pintar 7, só que nós temos 8. Então, é 8 menos 7. Sobrará 1, né? Na subtração de fração, eu coloco a parte inteira, que é quando o meu numerador e o meu denominador são os mesmos. Subtraio pela parte que ela pintou, 7/8. Na subtração de fração, a mesma coisa que a adição. Os denominadores precisam ser os mesmos, porque ele vai permanecer o mesmo. Então, aqui, ó, 8. E aí, a gente subtrai os numeradores. 8 menos 7. 8 menos 7, 1. Então, vai faltar ainda pintar 1/8 da cerca. Então, ó, faltará pintar 1/8 da cerca. Aí, vamos ter aqui outra situação. Guilherme resolveu fazer um pomar e uma horta em seu terreno. Em 1/3 do terreno, deixa eu apagar aqui para a gente poder ir colocando o que o livro está trazendo para a gente. Em 1/3 do terreno, ele plantou árvores frutíferas. Então, eu vou colocar aqui F. São árvores frutíferas. E em 1/4 do mesmo terreno, ele construiu um canteiro para cultivar sua horta. Então, eu vou colocar aqui um H de horta, tá? Então, em um terreno, 1/3 do terreno ele fez de árvores frutíferas e 1/4 de horta. Poxa, mas espera aí, vamos ver qual é a pergunta. Que fração do terreno representa a parte ocupada pelo pomar e pela horta? Ou seja, ela quer saber quanto é isso mais isso. Só que a gente acabou de ver que frações a gente só vai conseguir somar quando o denominador for o mesmo, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer, gente? Ao invés de fazermos 1/3 mais 1/4, nós vamos ter que transformar essas frações para o mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? Fazendo as frações equivalentes. Vamos lá.
Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar aqui, vezes 4. E vou multiplicar 1/4 por 3. Certo? Então, vamos lá. 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Mais 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Opa! Transformei pelos mesmos denominadores. Então, agora eu vou conseguir fazer a adição. O denominador permanece o mesmo e eu somo os numeradores. 4 mais 3. 7/12. Então, ó, veja como o Guilherme fez para calcular o resultado da adição. Como essas frações não têm denominadores iguais, primeiro obtive as frações equivalentes de 1/3 e a 1/4. Então, a gente fez aqui, a gente observou, conseguimos, ó, multiplicando essa fração por esse denominador e multiplicando essa fração por esse denominador, nós achamos denominadores iguais, tá? Depois, substituí 1/3 e 1/4 por frações equivalentes com denominadores iguais. Então, 1/3 é igual a 4/12 e 1/4 é igual a 3/12. Então, as partes utilizadas para o pomar e a horta representam 7/12 do terreno. O restante do terreno não será utilizado por Guilherme. Que fração representa essa parte sem plantação? Então, o terreno inteiro agora, ele possui 12/12. Ele utilizou 7/12. Então, agora eu posso fazer uma subtração. 12, o denominador permanece o mesmo, 12. 12 menos 7, eu vou ter quanto? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5. 5/12 é a parte do terreno que ele tem livre ainda para fazer o que ele quer. Ok? Então, vamos lá, vamos às etapas de novo. Primeiro, eu transformo em frações equivalentes para elas terem o mesmo denominador. Quando eu encontrar as frações equivalentes com o mesmo denominador, eu vou conseguir fazer a operação, tanto de adição quanto de subtração. Então, aqui eu fiz 4 mais 3, que foi a equivalência aqui, tá? Encontramos 7. 12/12 agora é o total do terreno, porque a gente transformou 1/3 e 1/4 em 4/12 e 3/12. Então, a gente repartiu esse terreno em 12 partes. Então, agora 12/12 é o total do terreno. E aqui, nesse caso, nós subtraímos o que ele já tinha plantado, a parte do terreno que ele já tinha usado. 7/12. 12/12 menos 7/12 igual a 5/12. Tá? Essa é a parte que vai restar do terreno e essa é a parte plantada do terreno. Certo? Aí, vocês vão ter as atividades aqui para fazerem. E nós vamos para a página... Vamos pular aqui. E vamos para a página 14, onde a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação de fração, tá? Então, deixa eu apagar aqui, que a gente falou agora sobre adição e subtração. Nós vamos falar agora sobre a multiplicação de fração. Então, bora lá. Número natural vezes número na forma de fração. Um melão foi dividido em 8 fatias de mesmo tamanho. 3 amigos, Emily, Hudson e Nicholas, comeram 2 fatias do melão cada um. Que fração do melão eles comeram? Cada amigo comeu 2/8 do melão. Então, ó, o Hudson comeu 2/8. A Emily comeu 2/8. E o Nicholas comeu 2/8. Aqui o total vai dar quanto? Ó, é igual a, se a gente for somar, os nossos denominadores são os mesmos, permanece o mesmo, conforme a gente aprendeu agora, e somamos o numerador. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, eles comeram no total 6/8. Só que ao invés de fazer soma, eu poderia ter feito também uma multiplicação.
3 vezes 2/8. O que vai acontecer aqui? O denominador vai permanecer o mesmo, 8. E eu vou multiplicar o 3 pelo 2. 3 vezes 2, 6. Não deu o mesmo resultado? Então, é isso. É simples assim. Quando a gente tem um número inteiro multiplicado por uma fração, a gente repete o denominador e multiplica somente o numerador. Beleza? Números na forma de fração vezes número natural. Então, vamos lá. Ó. Silvério tem 4 tábuas de mesmo comprimento. Ele vai separar 2/3 de cada uma delas para fazer uma estante. Que fração de tábua ele usará para fazer a estante? Silvério quer separar 2/3 de 4 tábuas. Vamos calcular 2/3 de 4? Ou seja, 2/3 vezes 4. Então, 2/3 vezes 4. Certo? Nós vamos ter quanto? 2 vezes 4, 8. 3 a gente não multiplica, permanece. 8/3. Certo? Ó, 4 tábuas inteiras. 12 vezes 1/3. 12/3 igual a 4. 4 2/3 de tábua. Então, 4 2/3 de tábua, nós vamos ter 2/3 mais 2/3. 4 2/3. E aí vai acontecendo, até que chegamos. Então, 2/3 de 4 é o mesmo que 2/3 vezes 4, o que a gente fez aqui. Que vai dar 8/3. Ou, transformando 8/3 em número misto, 8 dividido por 3, 2. E restam 2. 2 inteiros e 2/3. Ok? É só a gente multiplicar também o numerador e o denominador permanece o mesmo. Agora, multiplicação de 2 números na forma de fração, tá? Multiplicação de 2 números na forma de fração, ou seja, fração vezes fração. Dona Odete é cozinheira em um restaurante e usa os seguintes ingredientes para preparar uma receita completa de tortinhas. 2 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 1/3 de um tablete de manteiga, meia xícara de leite. De que quantidade de manteiga a Dona Odete precisará se for preparar apenas meia receita dessa torta? Ou seja, a metade somente da receita, né? Ó, representação do tablete de manteiga. A receita completa usa 1/3 do tablete de manteiga. Para o preparo de meia receita, precisamos de 1/2 de 1/3 do tablete. Ou seja, 1/2 vezes 1/3. Então, ó, 1/2, deixa eu apagar aqui, para a gente não se confundir. A gente precisa multiplicar 1/2 de 1/3 para saber quanto de manteiga a gente vai precisar para fazer metade da receita. Metade vezes a quantidade da receita. Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, certo? Então, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, ela vai precisar de 1/6 do tablete de manteiga. Enquanto ela precisava de 1/3, conforme está aqui na imagem, ó, se vocês repararem, aqui na imagem está 1/3, certo? Ela agora vai precisar somente de 1/6 do tablete, certo? Que é a metade daquela parte lá. Então, Dona Odete precisará de 1/6 do tablete de manteiga. Aí aqui, ó, a número 1 está pedindo para vocês reescreverem a receita dos ingredientes necessários para que prepare 3 meios dessa torta, ou seja, uma torta e meia. Tá? Então, presta bastante atenção, porque vocês vão ter que fazer 3 meios dessa torta. Aí, na número 2, está pedindo para vocês multiplicarem, só que está pedindo para vocês também fazerem a adição. Para ver, ó, nesse caso, 5 vezes 1/7 é igual a 1/7 5 vezes. 1/7 5 vezes, aqui denominador 7, numerador 5, tá?
5, o denominador permanece o mesmo. E assim vocês vão fazer com as outras seguidas. A número 3, vocês vão pintar e vão completar. Como assim? 2/5 de 3. Então, vocês têm aí 6/5 para pintar. Ou seja, vocês vão ter que pintar 6 partes de 5. 2/5 de 3, 6/5. Então, em cada desenhozinho, vocês vão pintar 2 quadradinhos. Esse desenho se repete. E aí, no total, vocês vão pintar 6/5. Aqui, ó, 2, 4, 6. De 5 partes cada um. 6/5. Na letra B, 3/4 de 2. Como assim? Vocês vão pintar 3 partezinhas. Vocês vão pintar, ó, aqui 3 e aqui 3. Qual vai ser o resultado disso aqui? 3 e 3, 6/4. Porque o nosso inteiro está dividido por 4 e nós temos 6 partes pintadas. Ok? Beleza? E aí vocês vão fazendo os outros exercícios. Caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero ter esclarecido todas as dúvidas e qualquer coisa é só mandar um CLESEP ou um recadinho no Teams para mim. Um beijo, até a próxima!